Olá, nessa figura da esquerda que você está vendo aqui já iniciada, nós temos um recipiente cilíndrico, olha aqui a base circular dele, encerrando uma certa quantidade de gás, e uma tampa móvel com êmbolo, com um cabo aqui que a gente chama de êmbolo. Esse gás aqui está numa situação onde ele exerce uma pressão P1 sobre as paredes do recipiente, ocupa um volume V1 e apresenta uma temperatura T1. As suas partículas colidindo contra as paredes do recipiente exercem pressão. A pressão, na verdade, se manifesta pela aplicação de forças. Isso significa que esse êmbolo pode estar sendo sustentado aqui pelo gás, porque ele recebe a aplicação de uma força vertical para cima, que a gente vai chamar de força do gás. Ok? Agora, a gente pode fazer esse gás migrar desse estado 1 para esse estado 2. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, assim. Se a gente fizer um aquecimento lento desse gás, ao aquecer o gás, suas partículas ficam mais velozes, colidem contra a parede do recipiente, aplicando forças de maior intensidade, e com isso há uma tendência de aumento da pressão. Como o êmbolo é uma tampa móvel, o êmbolo acaba sendo empurrado para cima e o aumento da pressão acaba se desfazendo naturalmente porque o êmbolo foi empurrado. Isso significa que se a gente fizer um aquecimento lento, esse êmbolo vai sendo empurrado para cima com a pressão praticamente constante. E a gente vai chegar nessa segunda situação aqui, onde o gás agora ocupa um volume maior. Então nós temos uma nova pressão. Não, na verdade a pressão é praticamente a mesma. Nós temos um novo volume e uma nova temperatura, porque o gás foi aquecido, ok? Agora, observe que o êmbolo foi empurrado para cima. O êmbolo é um corpo dotado de massa que recebeu a aplicação de uma força e realizou um deslocamento. Esse deslocamento, inclusive, pode ser identificado aqui. Ó. Ele estava nessa linha e agora ele está nessa linha aqui. Então aqui nós temos um deslocamento ΔS. Né? Portanto, esse corpo de massa M recebeu a aplicação dessa força F e aí realizou um deslocamento ΔS. Nós dizemos então que a força F realizou um trabalho. E esse trabalho pode ser calculado como produto da intensidade da força F pelo deslocamento realizado pelo corpo. Agora, quando o gás passa por esse aquecimento, ele empurra o êmbolo para cima e aí o êmbolo realiza esse deslocamento ΔS, observa-se também que o gás ele apresenta uma variação de volume ΔV, que é exatamente esse volume adicional que a gente tem aqui, né? Esse ΔV. Quem é esse volume ΔV? É exatamente esse cilindrinho a mais que apareceu aqui. E o volume desse cilindrinho a mais pode ser calculado pelo produto da área da base vezes a altura ΔS. Então deixa eu escrever aqui no canto. Ó. Quem é o volume adicional que esse gás apresenta? É a área da base vezes a altura ou deslocamento do êmbolo ΔS. Observe o seguinte, eu vou fazer a seguinte alteração. Quem é o ΔS, portanto? Vai ser a razão entre o ΔV, que é o volume adicional, e a área da base. Tá? Guarda esse resultado um pouquinho e vem comigo. Se eu pegar o trabalho da força do gás, então, que é o produto da intensidade da força aplicada no êmbolo pelo deslocamento ΔS, e escrevendo o ΔS como ΔV sobre a gente vai obter a seguinte relação. Deixa eu pegar a canetinha. Do lado de cima a gente tem força, a intensidade da força, e do lado de baixo a gente tem a área onde essa força está aplicada. Ou seja, é a razão entre a força e a área. Como é que chama isso aqui? Pressão. Pois bem, quer dizer então que o trabalho da força do gás pode ser escrito também como produto da pressão pela variação de volume observada quando esse gás se transforma do estado 1 para o estado 2, considerando que a pressão se mantenha constante. Tá? Então é assim que a gente pode calcular o trabalho associado a um gás. Bom, mas e o que é o trabalho associado a um gás? Trabalho é uma forma de energia, né? Trabalho é uma quantidade de energia transferida. Observe que aqui nós temos o gás expandindo e empurrando o êmbolo. Então o gás está transferindo essa energia para o êmbolo, causando o seu deslocamento. Ou seja, a gente calculou a quantidade de energia que o gás transferiu para o êmbolo, movendo esse êmbolo. Estamos caminhando para alguma coisa muito interessante. Quer dizer que o gás pode mover coisas, tá bom? Vem comigo. Vamos supor agora que nós tenhamos essa situação apresentada aqui, ó, pressão em função do volume, partindo do estado inicial e ir para o estado final, e a pressão variando e o volume também variando dessa maneira. Como calcular o trabalho agora se a pressão não é constante? Pois bem, se a gente dividir essa figura em várias fatiazinhas pequenas, embora a pressão vá aumentando, ela vai aumentando muito pouco de uma fatia para outra, de tal forma que é como se fossem fatias de pressão constante. Ao calcular cada uma dessas fatias e somá-las, o que a gente calcula na prática é exatamente a área dessa figura que a gente tem aqui embaixo. Tá? Então vamos pintar essa área aqui, destacar para você.
Ou seja, se a gente pegar essa figura, né, formada pela linha aqui, pela curva do gráfico, e o eixo horizontal de volumes, e calcular a área dessa figura, o valor que a gente vai encontrar aqui é exatamente o mesmo do trabalho. Portanto, nós podemos escrever o seguinte: o trabalho associado à força de um gás de uma transformação qualquer, ele vai sair do cálculo da área. Tá? Agora, que área é essa? É sempre a área limitada pelo eixo horizontal do volume até a curva do gráfico. Não vai falar que é a área embaixo do gráfico não, tá? Porque isso aí pode dar problema. Então assim, você parte sempre do eixo horizontal, que é o eixo do volume, sobe até a curva do gráfico e aí você tem a figura cuja área você vai calcular para você poder achar o trabalho, tá bom? Claro que isso aqui é um exemplo genérico, a gente vai ter uma figura mais simples para poder calcular essa área usando geometria plana, ok? E a gente tem mais uma situação. Imagine o seguinte: e se a transformação for assim, ó, você tem aqui pressão, aqui volume, vou colocar aqui uma pressão P1, uma pressão P2, vou colocar aqui um volume V1 e um volume V2. Só que agora que transformação que vai aparecer aqui? Uma transformação cíclica. Vamos começar, por exemplo, daqui. Aí a gente pode ir para cá, daqui para cá. Né? Mão segura, mão firme, né? Daqui para cá e daqui para cá. Ó, sentido de transformação identificado pela setinha, tá? Transformação cíclica por quê? Saímos do estado 1, vamos para o estado 2, depois para o estado 3, apagou aqui, peraí, e aqui estado 4 e voltamos para o estado 1. Essa é uma transformação cíclica, tá lembrado? Pois bem, como calcular o trabalho agora? Ou eu fatio essas transformações em 4 partes e calculo a área correspondente a cada uma, ou então eu posso fazer o seguinte: se eu calcular a área interna aqui, ó, eu já consigo achar o trabalho diretamente associado a esse ciclo simplesmente calculando essa área interna. Então aqui no caso do ciclo, o trabalho no ciclo vai ser dado pelo cálculo da área interna da figura. Tá? No caso aqui a figura é um retângulo, então a área desse retângulo. Aí vai depender de cada figura, ok? Bom, uma coisa importante para finalizar. O trabalho depende da variação de volume. E a variação de volume pode ser no sentido para mais ou para menos. Olha a setinha que você tem aqui. Ó. Você foi do volume V1 para o volume V2. Aumentou o volume. Mas você poderia ter ao contrário. Isso significa que o trabalho ele pode ser associado a um volume que aumenta ou a um volume que diminui. Se ele está associado a um volume que aumenta, então ele é um trabalho que tem uma variação de volume positiva e, portanto, esse trabalho é positivo. Se o volume diminui, então no caso o trabalho é negativo porque você está associado a um volume que diminui. Para você identificar isso, basta olhar no gráfico e ver qual é o estado inicial, qual é o volume, estado final, qual é o volume e ver se é um aumento de volume ou uma redução. Na transformação cíclica fica mais complicado avaliar se o volume aumenta ou diminui. Então, nesse caso, a gente vai usar a seguinte regra prática. Você está vendo que as setinhas aqui estão todas no sentido de circulação, que a gente chama de sentido do relógio ou horário? Quando o ciclo circula no sentido horário, o trabalho associado a esse ciclo será positivo. Tá? Então, é positivo quando o ciclo é horário. Se as setinhas estivessem todas ao contrário, sentido anti-horário, o trabalho seria negativo. Então, ciclo negativo, sentido anti-horário. Tá bom? Bom, então vai lá que tem exercício para você.